Sim. Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a esse primeiro episódio de webinários da Community da Graphisoft. Nós estamos anunciando e lançando essa série de webinários na Community brasileira sobre fluxo de trabalho e desenvolvimento e cases com ArchiCAD. Então, todos estão convidados e convidadas a participar, assistir e comentar em nosso webinário. E eu sou o Diego Barreto, arquiteto e urbanista e treinador certificado da Graphisoft, em Natal, no Rio Grande do Norte. E estamos aqui com Marabuco Arquitetos, um escritório com 10 anos, localizado em Caruaru, Pernambuco, que atualmente conta com 17 profissionais, entre arquitetos, estagiários e engenheiros. Sempre trabalharam com projetos residenciais de alto padrão, porém, quando resolveram adentrar no mundo do mercado imobiliário, há alguns anos, sem o BIM, eles não teriam conseguido e alcançaram o mercado através do uso do BIM e do ArchiCAD. Nós estamos aqui com Rodolfo Campos, engenheiro civil, pós-graduado em gestão de negócios pela Dom Cabral, diretor e estrategista do escritório Marabuco, e estamos também com Samara Laurentino, arquiteta e urbanista, BIM Manager, coordenadora e desenvolvedora de projetos de empreendimentos e associada do escritório Marabuco. Agora eu deixo com os nossos palestrantes, nossos convidados, para falar um pouco sobre a sua experiência. É com vocês. Fala, pessoal. Diego, obrigado, tá, por toda a apresentação. E agradecer a vocês da Graphisoft por ter nos convidado para estar começando essa série aí do webinar acho que é o primeiro de 2024, né? E a gente fica muito contente com o convite e vamos aqui tentar compartilhar um pouquinho com vocês da nossa experiência do antes e depois do ArchiCAD, né? Falar um pouquinho aí de como foi esse processo dessa implantação BIM, tá? Acho que o Diego já falou um pouquinho aqui sobre mim, sobre o escritório, né? São 10 anos, Samara está aqui também do meu lado. E vamos começar essa apresentação aí para vocês, tá? Nosso escritório chama-se Marabuco Arquitetos, né? É o sobrenome da minha esposa, também sócia, Marcela Marabuco. E o escritório tomou uma proporção considerável e a gente resolveu seguir aí apenas com o sobrenome dela, com Marabuco Arquitetos. E hoje somos, né, 5 associados, eu, Marcela, Samara, Thaís e Gabriel, né, onde a gente fica à frente do escritório, né? Demais equipe aí entre estagiários, entre outros arquitetos, né, que ficam sobre aí nossa responsabilidade, tá? Aqui são alguns dos nossos clientes e alguns estados onde a gente está com projeto em andamento, Mato Grosso, Rio de Janeiro, na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, né, e principalmente no estado de Pernambuco, que é onde nós estamos situados, na cidade de Caruaru, uma cidade do interior do estado, uma cidade de aproximadamente 400 mil habitantes, mas com a tecnologia hoje online, né, as barreiras demais não existem para a gente estar levando a nossa criatividade e nossos projetos, tá? E eu quero começar a história do ArchiCAD, né, a implantação BIM aqui no escritório, com esse prêmio, né? No ano passado, em 2023, nosso escritório recebeu essa premiação, que foi o prêmio Acácio Gil Borsoi, a categoria Inovação Empresarial. A gente foi eleito no ano de 2023 o escritório de arquitetura mais inovador do estado de Pernambuco, né? Pelo CAU, isso foi uma eleição interna dos conselheiros do CAU e dos diretores da ASBEA. A gente recebeu esse prêmio. Por que eu estou começando essa história, né? Porque esse prêmio ele foi uma construção, né? E o prêmio ele veio de fato no ano 2023, acredito eu que muito pela implantação BIM, né? Pelo fato da inovação. Acho que a implantação BIM foi o pilar desse prêmio, tá? Mas teve outras coisas envolvidas aí para a gente estar recebendo. E eu vou contar a vocês como é que a gente chegou nesse prêmio, tá? Ano passado, né, quando a gente recebeu esse prêmio, não foi à toa. Ué. Um minuto, pessoal. Eu estou passando o meu aqui, mas não sei porque não está andando no de vocês. Estou vendo em outra tela. Sim, estamos no slide de onde estamos. Eu não
sei o motivo. Deixa eu compartilhar novamente com vocês. Sem problemas. Tá? Tudo bem. Não tá tela cheia, né? Não está a tela cheia. Estamos vendo o PowerPoint. Não sei o que está acontecendo. Tudo bem. Lá. Enquanto isso, pessoal, quem for chegando, fique à vontade para comentar, fazer perguntas, certo? Aqui no chat mesmo. E lembrem de acessar a community da Graphisoft e também o Learn, que a gente tem uma série de conteúdos bem interessantes por lá. Então, pessoal, acho que está aparecendo agora a imagem para vocês, né? Foi quando a gente recebeu o prêmio. E eu queria falar um pouquinho das dores do crescimento. Não está passando exatamente esse slide aqui. Vocês estão vendo uma imagem do nosso escritório? Sim, estamos vendo, eu estou vendo. Está vendo, né, pessoal? Então, eu queria falar um pouquinho. Quando o escritório começou, né, em 2014, a gente, bem pequenininho, um escritório só eu, Marcela e mais um estagiário. E, enfim, a gente começou a sentir algumas dores do crescimento, né, de treinamento, de softwares licenciados, né. Hoje nós temos 15 licenças com a Graphisoft, todas licenciadas, todas licenças contratadas, são licenças full, né, e essas dores do crescimento ela é natural, tá, para quem está começando aí, para quem está crescendo, e o que nos trouxe até aqui não é mais suficiente para nos levar para o próximo nível, tá? Então, eu quero deixar claro para vocês aí que essas dores são naturais de crescer, tá? Mas quando foi esse start, né? Esse start dessa inovação, desse prêmio, isso aconteceu no ano de 2022, quando eu fui para um evento em Santa Catarina, em Florianópolis, e eu voltei desse evento decidido a fazer, de fato, a implantação BIM aqui no escritório. Quando eu voltei de Santa Catarina, eu percebi que a gente aqui no Nordeste, Pernambuco, a gente estava muito atrasado em relação ao que o Sul e Sudeste estavam entregando a nível de projeto, né? Então, o meu primeiro contato com a Graphisoft foi lá em outubro de 2022, e eu voltei decidido a entender e estudar as diferenças entre a ArchiCAD e entre o Revit, né? Eu precisava, de fato, começar a implantar isso aqui no escritório. Então, quando eu voltei, eu dei o ultimato aqui no escritório, né? Eu me apresentei a vocês, eu sou o gestor estratégico aqui, e eu vim com o ultimato. Eu disse, cara, ó, estamos em novembro de 2022, em janeiro de 2023, a gente vai começar a utilizar o ArchiCAD. Sem treinamento, foi uma loucura. Sem treinamento, sem entender de fato como era o software, e a gente veio com a aquisição de 3 licenças em janeiro de 2023, tá? Junto com essas aquisições, a gente começou a comprar alguns cursos, começou a fazer algumas implantações, né, algumas consultorias com a própria ESMO, e eu determinei, né, que o prazo para a transição seria setembro de 2023. A gente teria aí 9 meses para fazer a implantação, e eu achei que era tempo mais do que suficiente, e vou contar essa história um pouco a vocês. Por que eu disse que seria setembro de 2023? Porque está aqui embaixo, ó, a assinatura do SketchUp Pro está vencida e deixará de funcionar a partir de 14 de setembro. Porque eu não iria estar pagando 2 licenças, eu não ia estar pagando 2 softwares, duas maneiras de trabalhar, né? Então, eu disse, ó, se um dos problemas da gente é investimento e é custo, eu não vou estar com esses 2 custos. Então, seria esses 9 meses para a gente renovar mudar a nossa maneira de trabalhar. E a transição, né? Falando um pouquinho aqui dessa curva de aprendizagem, toda aprendizagem ela começa lenta, né? E ela vai crescendo, ela vai subindo. Então, foi exatamente esses primeiros 3, 4 meses, eu vou mostrar a vocês já um projeto, o primeiro projeto feito na ArchiCAD. Depois de 3 meses, a gente teve que refazer esse projeto, que estava tão ruim que a gente disse, cara, não tem como aproveitar isso, né? E implantar o ArchiCAD, implantar o sistema BIM de trabalhar aqui no escritório foi como trocar o pneu de um carro andando, né? Foi árduo, foi difícil, a gente passou por perrengue, foi estresse, discussão, dor de cabeça, a gente disse, cara, isso não tem, vamos voltar para o chão, digo, não vai voltar, isso não tem volta e vai ser isso, tá? Então, sim, foi um caos aqui dentro do escritório, mas estamos aqui hoje em fevereiro de 2024, todo mundo vivo e com o ArchiCAD funcionando 100% com 15 licenças e todo mundo trabalhando no fluxo de trabalho mais redondinho, não 100% redondo, mas cada vez melhor,
tá? E esse aqui foi nosso primeiro projeto no Arquicad, foi um hotel Ibis, lá no Mato Grosso, na cidade de Sorriso, né? E o arquiteto que trabalhou nesse projeto, João Guilherme, junto com Thaís, Samara, depois de 3 meses, ele sentou comigo e disse: Rodolfo, a gente vai ter que refazer o projeto. Eu disse: cara, por quê? Ele disse: porque está muito ruim, o primeiro projeto não está de acordo com o padrão que a gente imagina trabalhar mais à frente. A gente sentou e refez todo o projeto, tá? Porque a gente não tinha template, né? A gente não tinha habilidade, de fato, para estar entregando um projeto desse porte com o conhecimento que a gente tinha, tá? E como é que a gente começou a acelerar essa implantação? A gente criou vamos dizer, um comitê aqui dentro, onde a gente tirava nos finais de semana, no sábado, na parte da manhã, aqui, extra escritório, com esse comitê a gente começou a discutir e criar como é que a gente aceleraria esse processo, como é que a gente faria essa implantação mais estruturada. Então, com esse comitê, né, dos arquitetos aqui do escritório, a gente começou a estudar e a gente começou a entender o mundo BIM, o mundo da Graphisoft, onde a gente tinha o Graphisoft Learning, né, que todo estagiário que vai entrar aqui no escritório hoje, ele tem por obrigação assistir os cursos gratuitos da Graphisoft, ele emite o certificado. Isso é premissa, porque a gente contratava, o cara passava 15, 20 dias aqui no escritório, às vezes, estudando, treinando, e a gente, cara, vamos fazer o seguinte: antes de a gente contratar, ou antes de colocar aqui dentro do escritório, vamos ter uma linha de corte aqui, que seria o certificado do Graphisoft Learning, né? Depois a gente entrou no Graphisoft Community, e a gente veio estruturando cada vez mais. Hoje a gente tem uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, onde a gente faz aqui um Arquicad Talk, né? Onde a gente tira uma sexta-feira de tarde para a gente discutir, porque às vezes o que Samara sabe, Ana Júlia não sabe, ou Ana Júlia sabe de algo que precisa ser compartilhado, então a gente separa um período da nossa semana, a cada 15 dias, para a gente estar discutindo um pouco sobre o Arquicad. Isso é fundamental para acelerar a curva lá de aprendizagem que eu mostrei a vocês. Quando a gente compartilha o conhecimento, essa curva de aprendizagem, ela acelera de uma maneira exponencial, né? E falando um pouquinho de antes e depois, a gente antes utilizava alguns softwares, vários softwares, e isso era uma bagunça a nível de informação. Vários arquivos diferentes, arquivos no Excel, arquivos no SketchUp, arquivos no Layout e AutoCAD, as informações se perdiam. E como o Diego falou, há uns 3, 4 anos, com a inserção do nosso escritório no mercado imobiliário, né, trabalhar para incorporadores, trabalhar para construtoras, o volume de dinheiro envolvido é muito grande. Então, quando a gente tem investimento de milhões de reais num produto, numa incorporação, a gente não pode estar vacilando com erros de informação, ou erros de tabela, ou erro humano, com tanto dinheiro na mesa, né? E a gente veio com a implantação 100% do BIM, né? Porque eu imaginei que BIM era um software, não tem nada a ver com software, né? BIM, de fato, é a metodologia, como a gente insere a informação na modelagem, como é que a gente alimenta, como é que a gente compartilha isso, como é que a gente compatibiliza isso, né? Cada um tem uma maneira de trabalhar, cada um tem uma maneira de compartilhar. Lógico que tem normas para estruturando esse compartilhamento de dados, né? Mas uma consultora trabalha diferente de outra, que pede outras coisas. Então, Samara, nossa BIM Manager, hoje está tentando aqui organizar, principalmente toda a parte do BEP, né, do que são os entregáveis, do que é que a gente vai fornecer para os nossos clientes. E a gente saiu de um lado, vocês estão vendo aqui na minha tela, do lado esquerdo, a gente usando SketchUp, Layout, Excel, AutoCAD, um negócio sem informação, e a gente veio para um único software, onde o Arquicad é a mãe de tudo aqui no escritório, desde a geração de tabelas, a gente não utiliza mais Excel, a gente saiu daquele erro humano, da digitação no teclado, as próprias apresentações hoje, que a gente antigamente vinha com PowerPoint, hoje a gente vem dentro do próprio Arquicad desenvolvendo as apresentações. E em relação à velocidade do projeto, foi quando a gente conheceu, né, Samara, o BIM Cloud. Hoje a gente tem 4 licenças do BIM Cloud, onde 4 arquitetos, sei lá, a gente está trabalhando num shopping aqui da cidade, no Caruaru Shopping, e a gente consegue colocar 4 profissionais trabalhando dentro do mesmo arquivo,
liberando ou não arquivos de maneira simultânea, né? Então, a gente trabalha no mesmo arquivo, um atualiza aqui, outro atualiza aqui, daqui a pouco os dois atualizam e o projeto fica único, né? Então, a gente utiliza muito, e também a gente compartilha muito arquivo, né, que é esse logozinho amarelo aí do BIMX, né, principalmente com as consultoras que vão para a obra, né, que é o modelo 3D, ele abre no tablet, no celular, de fácil acesso, não precisa ter o software, baixa um link na internet que ele vai estar acessando. Exato. Complementando aí a fala de Rodolfo, realmente, né, essa implantação, essa transição, ela foi árdua, e no início a gente não tinha um template, foi trabalhando em cima disso, e imagina você ter arquivos diferentes, com templates diferentes, e ter que lidar com essa organização e esses processos. E aí, quando a gente começou a engatar, né, a transição, realmente, de fato, a gente foi abrindo os olhos para o que o ArchiCAD nos permitia fazer. E o BIM Cloud hoje é o nosso maior aliado. A gente tem as licenças do SaaS, e o Teamwork é usado aqui direto dentro do escritório. É de suma importância para o nível de projeto que a gente está trilhando aí. Nível de projeto e velocidade que o incorporador precisa. Porque eu consigo colocar 3, 4 profissionais dentro de um mesmo arquivo. Então, o que a gente trabalhava antes com arquivos separados, distintos, e depois tem que pegar o arquivo mais atual, o que era, sabe, terminava dando uma confusão. Hoje a gente trabalha com um único arquivo, 4 pessoas trabalhando nesse arquivo e tudo se atualiza meio que de maneira instantânea, né? Assim, para projetos grandes ou projetos que precisam de uma velocidade maior, cara, isso como a gente chama aqui, é uma mão na roda, né? Isso é É verdade. E, assim, esses softwares estão aí como bem... são os principais do projeto, mas a gente sabe que, como arquitetos, projetistas, a gente acaba utilizando outros para uma diagramação ou para, né, uma personalização do projeto, e hoje a gente consegue concentrar algumas coisas, principalmente dentro do ArchiCAD, na parte de layouts, né, que antes a gente disseminava isso em outros softwares. Então, isso ajuda bastante também no nosso desenvolvimento de projeto. Tá aqui só uma frase, né, pessoal? O ArchiCAD nos possibilitou grandes projetos com mais eficiência. Isso aqui não veio à toa, né? Esse nível de projeto, principalmente com os IBs, hoje a gente trabalha, estamos com 8 hotéis IBs, com a rede Accor, né, que é uma empresa francesa, onde a gente recebe um manual de entregáveis, a gente tem que entregar no padrão deles. E se a gente não tivesse partido para um software BIM, se a gente não tivesse com o ArchiCAD, eu posso ser bem sincero a vocês, não estou ganhando nada aqui, tá, para estar falando tão bem do software, mas se não fosse ele, a gente não estaria com essa quantidade de projetos verticais, projetos de grande porte, graças ao BIM. Né? Então, aqui são alguns dos nossos projetos, né? O Epic Tower, que é uma torre empresarial aqui no Caruaru Shopping, um complexo. Aqui no canto esquerdo, é o Terra Brasilis, é um edifício de 40 pavimentos. Então, imagina a gente fazer esse número de pavimentos, esse número de detalhes, esse número de executivos no CAD, né, no SketchUp, enfim, sem informação, sem troca de compartilhamento de projetos, né, estrutural, elétrico, hidráulico, sanitário, permeabilização, ar-condicionado, tá? Então, isso para a gente, cara, foi incrível. Falando aqui em um dos nossos projetos, né, esse é o Caruaru Shopping, como eu falei para vocês, o Epic Tower, né, isso aqui foi tudo desenvolvido em BIM. A gente teve essa missão lá esse Caruaru Shopping, ele existe há mais ou menos 20 anos, e 20 anos já a gente não tinha um sistema BIM rodando aqui, né, então a gente teve a missão de transformar, a gente fez o levantamento de todo o complexo, e transformou todo o shopping em BIM, né, porque hoje o BIM não está ligado só à fase de projetos, mas depois do projeto, ainda segue o BIM, né, 4D, 5D, até o 6D aí. Então, todo o shopping hoje está no BIM, e essa torre aqui do lado direito, ela foi desenvolvida também no ArchiCAD, tá? Aqui são algumas plantas técnicas, que eu vou deixar a Samara aí comentando um pouco com vocês. E, pessoal, também, se vocês tiverem alguma pergunta, Diego, faz o favor aí de intermediar alguma pergunta, alguma curiosidade, a gente está disposto. Eu vou deixar a Samara aí apresentar um pouquinho dessa evolução de como foi esses projetos técnicos com o ArchiCAD, tá?
Exato, como bem mencionado por Rodolfo, né, quando a gente começou a sentir dificuldade, né, no software antigo, de documentação, de informação, a gente fez, opa, peraí, tem alguma coisa de uma maneira nessa coisa que não está funcionando. E foi na época que a gente começou a, de fato, entrar nessa parte de verticalização, né, fazer empreendimentos, fazer grandes edificações, e a gente precisava de algo eficiente. Quando a gente compara hoje os nossos projetos antes e os nossos projetos hoje no ArchiCAD, a gente consegue ter muita eficiência, projetos muito bem automatizados, né, onde a gente consegue ter muitas informações de tabelas que antes a gente tinha aquela questão de fazer manualmente, né, uma coisa ou outra era automática, mas dependia disso. E fazer levantamento quantitativo de revestimento no Excel. Né? Pegar a altura de parede, largura vezes comprimento, tá colocando uma fórmula, e às vezes o pessoal não tinha habilidade com Excel, isso, cara, era um caos, porque não é só errar a fórmula, né? É errar na compra, né? Você passa errado, a compra vem errada, prejuízo, enfim, não dava mais. Quando a gente vai para o ArchiCAD, né, e concentra tudo nele, a gente tem uma única ferramenta que a gente tem que se especializar, tem que aumentar o conhecimento, né? A gente não dissipa a energia em vários conhecimentos. A gente vai dentro do ArchiCAD e direciona essa energia. Então, acaba que quando eu, como BIM Manager, vou fazer uma auditoria, dar uma olhada no 3D, né, num projeto que alguém está desenvolvendo, eu consigo visualizar dentro do software tudo aquilo que ele está projetando, se está no caminho correto, se está conforme o padrão do escritório, né, e as nossas premissas. E, no final, a gente resulta numa documentação de bastante satisfação. Esse slide aí que o Rodolfo passou agora é o nosso executivo de bancada e tudo mais, que antes era um dos maiores calos da gente em questão de compatibilização. Então, o ArchiCAD também nos traz essa eficiência e essa entrega satisfatória. E o principal de satisfação, né, do cliente receber isso, e a satisfação interna dos nossos colaboradores, né? Quando eu falei para vocês no começo do webinar aí, né, onde a gente teve uma certa resistência de sair de um software do SketchUp para ir para o ArchiCAD, você perguntar hoje, aí, pessoal, vamos voltar para o SketchUp, capaz do pessoal me tirar do escritório e dizer, não, esse cara tá maluco. Né? Então, a satisfação não é só a satisfação do cliente, mas a satisfação de quem trabalha aqui tá vendo o resultado do que está produzindo, né, do que está entregando para o cliente. Exatamente. No início foi complicado, mas a gente supera, né? Foi confusão. Sair da zona do conforto, né? O arquiteto, às vezes, gosta de estar ali, né, na sua zona, mas a gente tem que estar se reinventando sempre. E aqui tem algumas pranchas do nosso quantitativo, que hoje em dia é o que disparada a gente sempre muito orgulho, né, quando finaliza o projeto, porque, como o Rodolfo falou, algumas pessoas entravam, não sabiam mexer em Excel, não pegavam o ritmo da coisa, cada um tem uma forma de pegar a medida, e hoje no ArchiCAD a gente padroniza isso e tem um direcionamento melhor dessas tabelas e evita erros de compra. Quando a gente começou o processo de implantação, não à toa estamos aqui conversando com vocês, né? Sara, que foi a representante, que fez toda a intermediação aí para a aquisição das licenças, eu disse, com 6 meses, 7 meses, eu enviei para a Sara um hotel Ibis no ArchiCAD. Ela disse, Rodolfo, eu nunca vi uma velocidade de uma implantação em 6 meses acontecer, né? Assim, vocês já estão fazendo um hotel. Mas isso se deu muito àquela iniciativa minha de como gestor e dizer, cara, o prazo final é esse. Teve ponto de eu chegar e desinstalar os softwares. E nesse processo, tá, pessoal, assim, se eu fosse começar hoje novamente, a gente faria algumas coisas diferentes, né, Samara? A gente teria algumas tomadas de decisões diferentes. Quem nos ajudou bastante nesse processo foi a turma da Eixo. Os caras estão em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e a gente em Pernambuco, com 4.000 quilômetros de distância. Ficamos com ele, acho que em 6 meses. Eles desenvolveram o nosso template, a gente passou, acho que uns 2 ou 3 meses compartilhando arquivos com ele,
o que era que a gente queria. Então, depois que eles desenvolveram o template, passamos por 3 ou 4 meses de implantação do template. Por isso que eu falei para vocês que os primeiros projetos que a gente fez foi por água abaixo, rasgou tudo, porque a gente não tinha template. Depois que a gente pegou o template, eu disse, cara, como é que a gente vai mudar tudo isso? Né? Então, assim, teve projeto de a gente fazer 2 vezes, porque esse processo, né, de implantação, como eu disse, a gente talvez fizesse algumas coisas diferentes, mas como Sara também conversou comigo numa palestra presencial, ele falou, talvez se não fosse dessa maneira, vocês não tivessem implantado em 9 meses, em 10 meses. E, de fato, talvez se não fosse dessa maneira, a gente não tivesse aqui hoje, enfim. Mas eu faria algumas coisas diferentes pela experiência que a gente adquiriu, né, com esse passar dos anos. Eu acho que é muito sobre você enxergar o todo. Né? Quando você recebe muita informação, por exemplo, o ArchiCAD e a Graphisoft, ela abrange várias vertentes, que é o BIMX, o Community, o Learn, o BIM Cloud. E imagina você que não entende todo aquele complexo, implantar tudo de uma vez. Então, como o Rodolfo falou, faz parte do processo. A gente, primeiro, vamos pegar a ferramenta ArchiCAD. Vamos botar para desenvolver e vamos entendendo aos poucos como é que os outros funcionam. Então, faz parte do processo. Faz parte. O Rafael comentou, inclusive, ali no chat, justamente, toda mudança gera um desconforto, mas com um bom fluxo de trabalho bem estabelecido, com bons processos, como você já vem comentando, tudo fica muito mais fácil. Em BIM, isso é essencial. E aí eu queria perguntar para ti, como BIM Manager, como é que se você puder compartilhar um pouco desses fluxos de gerenciamento de qualidade do modelo, de garantia que os padrões estão sendo seguidos, como é que a gente consegue garantir isso, como é que vocês garantem esse bom desenvolvimento no ArchiCAD e no escritório? Então, eu me formei, né, tirei o certificado recentemente aí do BIM Manager, agora no final do ano passado, e, nossa, como abriu a minha mente para várias coisas. A gente passou o ano passado trabalhando na transição, no entendimento do software, e o curso, né, a certificação, abriu os olhos para prestar atenção em certas coisas. E essa questão da padronização, de ter uma visão, de melhorar o fluxo e ver se o modelo está caminhando no fluxo, né? É algo que a gente ainda está gerenciando, está padronizando, porque de fato, como são muitas pessoas, a gente precisa ponderar, né? Como posso explicar melhor? A quantidade de pessoas que a gente vai estar fazendo auditorias e gerando esse fluxo a partir do que a gente vai entendendo que é melhor para essa gestão. Mas quando a gente entra na parte de processos, desde que a gente implantou o ArchiCAD, a gente teve que modificar os nossos processos, porque o BIM e o ArchiCAD faz com que a gente mude um pouco esse fluxo. Né? É diferente a forma de entregar, é diferente a forma de você compatibilizar, da interoperabilidade, e isso acaba influenciando totalmente a nossa auditoria com os arquitetos e os estagiários aqui dentro do escritório. Então, quando eu vou pegar um modelo, né, por exemplo, de um colaborador aqui do escritório, eu tento visualizar, primeiramente, né, de uma forma bem geral, o modelo 3D, onde eu consiga visualizar os elementos, e por partes a gente vai olhando as plantas, vai olhando as informações, porque um modelo grande, né, de um prédio tem muita informação. Então, é importante a recorrência de você estar fazendo auditoria, não deixar por muito tempo de fazer essa inspeção, né, basicamente. E aí, dessa forma, manter o padrão de projeto e de fluxo de trabalho dentro do ArchiCAD. Pois é, e assim, Diego, voltando a falar do que eu teria feito diferente, né? Antes de implantar, não sei se alguém aqui que está assistindo não utiliza o software, eu ainda não utilizo o BIM no escritório, né, na community. Por exemplo,
eu teria estruturado, talvez, a preparação de um BIM Manager antes da implantação, pelo menos para saber conversar de igual para igual com o escritório que estava fazendo a implantação aqui dentro. Então, assim, a gente foi na loucura, deu certo, graças a Deus, né? Estamos aqui hoje, mas eu teria estruturado, como eu te falei, talvez preparado ali um BIM Manager 3, 4 meses antes, com um curso que o custo nem é tão alto, nem é tão elevado para você preparar um BIM Manager, a pessoa tem que querer também, né? Samara, Gabriel, hoje são nossos BIM Managers aqui dentro. Então, eles toparam ser BIM Manager, mas eu teria preparado talvez uma pessoa, 2 pessoas, para fazer essa conversa, essa transição com a empresa que fez a implantação. Teria feito talvez isso diferente, sabe? Exato. E outra coisa, assim, que complementa também o que você falou, é que o curso, ele também abre os olhos não só para essa parte da gente estar focado em projeto, como projetistas, como entregáveis, ele abre a nossa visão na intenção de, a arquitetura, projeto, não é só entregável, né? A gente precisa estar entregando um modelo que daqui a 50 anos, quem for gerenciar aquela edificação, ela tem acesso às informações que foram pensadas lá atrás. Então, tem essa questão, né, da manutenção, né, que a gente vê no curso, a questão do COB e dos vários 2Ds, 3Ds, 4Ds que a gente pode aí estar desenvolvendo com o BIM dentro do ArchiCAD. Então, enfim, eu não sei se tem mais alguma pergunta sobre essa questão de auditoria e de manutenção aí do fluxo de trabalho. Perfeito. Uma ótima contribuição para a gente. E para os ouvintes e as ouvintes que estiverem interessados, a gente tem, né, justamente as certificações na Graphisoft Learning de coordenação e gerenciamento BIM. A gente está se encaminhando para os momentos finais, tá? Então, a gente vai fazer algumas... quem tiver alguma pergunta ainda, fique à vontade para perguntar, mas vocês podem concluir com essas últimas etapas, justamente mostrando o BIMX, mostrando as relações de interoperabilidade, que é bem interessante. Eu ia comentar o quanto o BIMX nos ajuda muito hoje em dia, né? É muito bom é satisfatório em todos os quesitos de entrega, de projeto, a gente poder mostrar de forma tridimensionalizada e com informação o que a gente projetou. Então, um cliente, alguns clientes de casa, né, eles ficam maravilhados com essa plataforma, com o BIMX, porque eles conseguem entender algo que em 2D eles não entendem, né, por serem leigos. E já nas construtoras, a gente consegue, como posso dizer, melhorar até a comunicação de visualização do projeto. Porque muitas vezes o meu entendimento no 2D é diferente do entendimento de Rodolfo, que é diferente do entendimento de Diego. Então, o 3D, ele valida, né, essa dúvida que você tem. E, pessoal, aí tá alguns exemplos aqui, tá, de casas mesmo, que o cliente olha assim, cara, às vezes o cara é médico, é advogado, porra, assim, cara, vou pagar mais por isso porque eu sei que não vai dar errado na minha casa, né? Vocês estão pensando antes de fato, colocar lá o concreto, a forma, né? Enfim, a gente vem toda com essa interoperabilidade, tá? E, pessoal, para encerrar, essa foi uma frase que mexeu bastante comigo, que foi quando eu decidi, de fato, implantar o BIM aqui dentro, né? As empresas não declinam por fazerem a coisa errada, mas por fazerem o que era certo por tempo longo demais. Foi uma frase que eu vi lá nesse evento do Constru Summit, lá de Alexandre, né? Que ele é o CEO da Housey. E, de fato, é isso. Então, assim, utilizar AutoCAD não está errado. Mas, cara, daqui a 5 anos, sei lá, daqui a 10 anos, a Graphisoft aí vai ter que estar com inteligência artificial. Enfim, vai ter que vir com outras coisas aí, porque, sei lá, fotografia, todo mundo tira foto hoje. Mas a Kodak não está mais no mercado, né? Então, assim, a maneira das coisas mudam, né? Projeto, todo mundo faz há muito tempo, mas a maneira de projetar mudou. Então, se a gente não tiver se atualizando aí, não tiver atento às mudanças no mercado, fato que as empresas começam a declinar, tá? Então, é isso aí que a gente tinha passar para vocês. Acho que, se vocês quiserem, eu vou parar de compartilhar aqui. Na verdade, eu vou pedir para deixar nos últimos, porque eu acho que é bem ilustrativo com as perguntas que foram geradas para a gente.
Você pede para deixar de interoperabilidade. Aqui? Isso. O pessoal no chat gostou bastante e ficou bem interessado nos fluxos de vocês, e uma das perguntas que foram que apareceram no chat do Rafael Thiago, a primeira delas, é se vocês utilizam alguma plataforma externa, um CDE, para fazer a integração dos projetos, ou se vocês estão completamente concentrados no ArchiCAD no momento. Como é que vocês estão? Então, ainda não temos esse tipo de trabalho fora do ArchiCAD, até por uma questão cultural aqui na nossa região. As construtoras, elas ainda não têm o uso, né, do CDE. E como a gente veio desse processo de transição, veio da certificação do Manager, a gente está estruturando como a gente pode colocar isso em outra plataforma e está fazendo o uso do CDE. Mas, atualmente, trabalhamos dentro do ArchiCAD. Até porque essa questão de compatibilização com hidrossanitário, elétrica, acontece muito com residencial, que é algo pequeno que a gente consegue ali estar desenvolvendo de forma mais prática dentro do ArchiCAD. E dos empreendimentos, até o momento, a gente faz isso com o estrutural. A gente compatibiliza dos projetos em porte maior só a parte de estrutura, porque todos os projetos complementares, aí fica de responsabilidade da incorporadora fazer essa compatibilização, essa junção de todos os projetos, né? Isso fica a cargo dos incorporadores. Mas isso aí tá na lista de metas para desenvolver aqui dentro do escritório. E o que a gente está vendo, que também foi uma das perguntas no chat, inclusive para o pessoal que está nos assistindo, quem quiser, fique à vontade de perguntar no chat, ou mesmo levantar a mão, ligar a câmera e perguntar com o microfone ativo, tá bom? A gente está vendo aí justamente um projeto hidráulico, e foi perguntado se ele foi desenvolvido no ArchiCAD ou se foi um processo de interoperabilidade com o IFC. Como é que foi essa experiência? Foi interoperabilidade. Todos esses 3 IFs, eles são... A gente recebeu o IFC, a gente colocou dentro do nosso modelo, e aí a gente tem esqueci agora o nomezinho do item do ArchiCAD, que a gente coloca a arquitetura, né, com essa visualização, e a gente evidencia os pontos que a gente quer ver. No caso do hidro em azul, e o estrutural, né, nesse vermelho mais vivo, e o elétrico nesse vermelho mais embaixo. Mais embaixo. Todos esses projetos, o estrutural, né, deve ter sido em algum CPK, EBERIC, não sei te falar qual a plataforma, mas todos eles são de profissionais terceirizados, né, e, de fato, o software não importa tanto para a gente como a gente recebe, mas sim o IFC, né, Samara? Como é que a gente encaixa isso, faz essa... E é assim, pessoal, a gente também analisa essa parte da hidráulica, da elétrica, porque a gente trabalha com projetos de interiores e ambientação, né? Quando a gente fica responsável pela arquitetura, não faz parte do nosso escopo essa inserção desses elementos. Como a gente entra com ar-condicionado, com elementos, com cama, com iluminação, com sampas, com gesso, aí a gente entra com esses projetos, né, para pensar na ambientação e no interiores. Então, isso faz parte do nosso trabalho aqui. E outra coisa, e para quem... Desculpa, Diego, é que no curso, né, abre os olhos também em relação a isso, né? Porque a gente tem que saber que tipo de IFC a gente quer receber e que tipo de IFC a gente tem que exportar e enviar, né? Então, tem que ter essa comunicação boa com quem vai fazer o componental, quem vai ser nosso parceiro aí na parte de projetos complementares. Perfeito. E para quem tiver interesse e houve essa pergunta, se era possível modelar justamente esses complementares no ArchiCAD, é possível, a Graphisoft vem investindo cada vez mais em ferramentas para isso, e também no DDS-CAD como software da Graphisoft, também para essa finalidade, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vi que algumas pessoas ligaram a câmera, gostariam de perguntar. Eu estou vendo também algumas outras perguntas aqui no chat, que eu vou fazer para vocês nesses momentos finais, ok? Foi perguntado por Ellen se vocês já criaram uma metodologia para precificar projetos dentro da metodologia BIM. Eu não entendi a pergunta. Se a gente já criou um método para precificar projetos dentro da metodologia a serem elaborados utilizando BIM. Se vocês têm alguma diferenciação por ser BIM.
Então, a gente faz uma diferenciação, sim, né? Até mesmo porque a gente fez um investimento aí, sei lá, de R$300 mil, né, de software, por investimento pesado. Acho que nossos concorrentes aqui não fizeram um investimento desse nível, desse porte, então a gente faz uma diferença, sim. Agora, a gente precisa criar um conceito de posicionamento, né? Como é que a gente se posiciona para precificar isso de uma maneira melhor. Então, a gente vem com estratégias, a gente mostra, a gente abre, aí vem o poder de convencimento, né? O cara, a gente mostra economias. Então, assim, Ellen, né, que fez a pergunta, para casas, que é o cliente, o consumidor final, onde ele, às vezes, se importa ou talvez não se importa tanto, assim, como ele vai receber, mas ele quer a licença de construção ali, ele quer morar, ele quer se mudar, às vezes a gente vem perdendo um pouco esse cliente, que é natural, tá? Mas o cliente incorporador, é o cliente grande ali, aquele cliente, ele valoriza e muito quando a gente fala que entrega em BIM, né? E uma coisa é você entregar um modelo, uma modelagem em 3D, outra coisa é você entregar em BIM. Então, assim, hoje, a precificação da gente é levada em consideração, sim, o BIM, tá? A gente consegue monetizar melhor, a gente consegue clientes melhores, tá? Fiz um comparativo, né, com a minha parte de gestão. Se eu pegar o ano de 2022 com o ano de 2023, nós tivemos menos projeto, menos cliente, porém, nosso faturamento aumentou consideravelmente, pois a gente consegue especificar melhor e clientes melhores para a implantação do BIM, tá? Então, é natural, isso é um processo, foi meio que natural, digo, e Ellen, assim, essa mudança de cliente, essa mudança de preço, lógico, tem N fatores aí, como oferta, demanda, pô, a gente está sem tempo, a gente não consegue começar nenhum projeto, sei lá, com menos de 30 dias, então, isso já começa a gerar, assim, uma escassez, e, enfim, cara, eu só preciso. Tem cliente incorporador nosso que, como a Accor mesmo, o Ibis, eles não aceitam um projeto mais se não for em BIM, por exemplo. Então, meus concorrentes não trabalham com BIM, então sobra aí um fatia de mercado grande só para mim. Entende? Perfeito. E eu vou aproveitar o gancho que foi falado sobre custo, sobre o investimento que foi feito para se inserir no BIM. E hoje a Graphisoft tem licenças de vários tipos, a licença solo, a licença full, e vocês falaram que vocês têm uma quantidade considerável de licenças full. Mas como foi esse primeiro momento? Vocês já iniciaram tudo com licença full? Sim, a gente, quando foi ali finalzinho de 2022, como eu falei, que a gente resolveu implantar, a gente já começou a estruturar uma reserva de caixa, né? Começou a separar uma grana para isso, para fazer esse investimento, e a gente começou com 2 licenças, eu acho, 3 licenças, dividido em não sei quantas mil parcelas, né? E depois que a gente dividiu isso, aí, cara, começou o seguinte, 2 licenças, 3 licenças rodando, não vou lembrar exatamente se foram 2 ou 3, mas aí, Diego, começou que as próximas etapas do projeto não andavam porque a criação foi concebida de um jeito, com um software, e as próximas etapas não vinham. Então, terminou que eu precisei ir adquirindo mais licenças, mas hoje teve licença que eu precisei de imediato, na hora não tinha como fazer a aquisição. Entrei lá no site e comprei a licença, o aluguel, né, por 2 meses, 3 meses, resolvi umas pendências, umas entregas que tinha, depois aluguei por mais 2, 3 meses, depois devolvi a licença. Então, assim, a gente foi direto nesse caminho da compra, primeiro, porque somos um escritório jovem, tem muito ano de estrada aí. Então, para mim, compensava fazer a aquisição da licença full, mas também tem licenças aqui alugadas, né, as licenças que eu pago aqui por mês, e vai de acordo com a estratégia, a necessidade e momento de cada projeto, tá? Então, a gente tem todos os BIM Cloud, é tudo alugado, né? Então, tem 4, daqui a pouco tem 6, daqui a pouco tem 4, daqui a pouco tem 10, daqui a pouco tem... Então, isso vai muito da estratégia aí de cada um e das condições financeiras e do que imagina para o escritório. Mas que confesso assim, que faz muito sentido ter tudo isso. Cara, a gente tem um suporte quase que instantâneo. Então, a gente tem um problema dentro de 30 minutos, Samara, 40 minutos a pessoa está resolvendo. Sim. Não são incansáveis, assim, só param de falar com a gente quando, de fato, a gente resolve o problema. No Graphisoft Learn, a gente tem gratuidade, alguns cursos pagos também, por ser forte, né? Então, tem várias ferramentas onde a Graphisoft... Tem que saber monetizar, né? Porque tem um custo, então, assim, a gente tenta explorar o máximo da ferramenta
para monetizar e ganhar dinheiro com isso. Perfeito. E a Graphisoft permite que você tenha essa flexibilidade de aumentar, diminuir o investimento conforme a necessidade. Perfeito para quem tá iniciando no BIM. Eu vou fazer as últimas duas perguntas, tá? Para a gente finalizar, que estiveram aqui no chat. O Luan perguntou, e vocês já falaram um pouco disso, vocês podem falar um pouco mais, como é que é o desenvolvimento dos projetos de interiores no Archicad. Então, A gente estava conversando isso ontem da palestra. É uma etapa, né, daqui dentro do escritório, que quem teve o costume de trabalhar no software com mais plasticidade acaba sendo, né, um pouco que limitado, se sente limitado, na verdade, inicialmente. Mas hoje a gente consegue muito bem trabalhar com interiores dentro do Archicad. É uma questão de costume, é uma questão de você se capacitar, de você pegar informação, e no final você agradece por ter feito dentro do Archicad da forma correta, porque você vai ter um ponto elétrico exatamente como um ponto elétrico, você vai ter um perfil do LED exatamente como um perfil do LED. Ô, Diego, eu não sei quem fez essa pergunta, mas o pessoal não sou da área de arquitetura, tá? Mas, assim, como gestor, o pessoal confunde muito arquitetura de interiores com decoração de ambiente. Design de interiores também. Pois é, interiores, tu está pensando no revestimento, no quantitativo, na altura de um revestimento, na iluminação, enfim, nos móveis, no mobiliário, na elétrica, no ponto de tomada, no ar-condicionado, no guarda-roupa. Então, assim, a decoração e a ambientação, ela é um dos pontos do projeto de interiores. Então, assim, a massa mesmo, o grande projeto de interiores dá para fazer muito bem, super tranquilo, né, dentro do Archicad, e garanto a vocês que é um caminho sem volta. E assim, essa visão também da troca de software faz a gente enxergar alguns pontos específicos, onde dentro do Archicad a gente começa a perceber que usar uns elementos com vários polígonos não seja interessante para a eficiência do projeto. Então, por que a gente faz tantas coisas miudinhas se a gente pode representar de outra forma dentro do Archicad? A gente começa a perceber que tem coisas que tiram um pouco de tempo da gente, né, na parte de ambientação, mas que se a gente faz de forma correta e eficiente dentro do Archicad, a gente ter bons frutos e ter um entregável aí mais eficiente. Perfeito. Eu vou reforçar o comentário de vocês, é uma questão de costume. No momento que você se acostuma a conceber e desenvolver interiores no Archicad, você compreende que todas as vantagens do BIM, elas estão ali, toda a plasticidade do Archicad, elas também estão ali para interiores. E no momento que o cliente de interiores, que acontece mais até do que a arquitetura às vezes, pedir uma revisão e você alterar um elemento no 3D, alterar em tudo, você vai agradecer por usar o Archicad. E por fim, uma última pergunta da Rebeca. Quais os principais desafios no desenvolvimento do BEP ou dos BEPs na empresa? Bom, está em desenvolvimento ainda. Como eu comentei, eu me certifiquei no BIM recentemente, então eu fui entender o que era de fato o BEP no final do ano passado. E a gente está articulando e melhor direcionando os nossos processos de projeto dentro do escritório, porque eu acho que isso é fundamental também para estruturar um bom BEP. Né? Então, está em desenvolvimento. Mas assim, Diego, acho que respondendo aí também, complementando o que a Samara falou que está em desenvolvimento, acho que a principal dificuldade do BEP é tempo mesmo, tá? Pelo volume de projeto, pela quantidade de coisa, e a gente estruturar, porque o BEP, né, você faz para cada projeto BEP. Olha, entrega esse aqui, então para cada... a gente pode estruturar esse espinha dorsal do negócio ali, mas para cada situação vai ter um BEP. E hoje a nossa maior dificuldade, de fato, é parar e estruturar isso. É mais tempo. Porque, de fato, assim, a técnica nós adquirimos, nós, né, estamos aqui com o BIM, estamos com a técnica. Agora, de fato, pôr em ação, em prática, esse tempinho aí para estruturar esse BEP. Perfeito. E para quem não conhece, a sigla Plano de Execução BIM, tá? E, novamente, a Graphisoft tem os treinamentos, certificações de BIM Manager e coordenação BIM, para entender um pouco mais sobre isso. Como eu falei, ele serve para projetos individuais. Cada projeto tem um plano de ação. Cada projeto tem um plano BIM.
né? O que você faz para um projeto talvez não siga para o outro. Então, é mais questão de tempo mesmo e de a gente estruturar melhor essa gestão e esquecer um pouquinho a produtividade aí, a rotina do dia a dia, que é entregar projeto. Sim. É aquela coisa, o BIM, ele é interessante o desenvolvimento da maturidade BIM do escritório quando a gente para de pensar só em desenvolver projeto e faz como vocês já fazem, como vocês relataram, de ter um dia a cada 15 dias ali, a cada uma semana, e conversar para amadurecer os fluxos, né? Isso é muito importante, o desenvolvimento BIM. Comunidades aí, esses comitês de tem um comitê aqui de processo, o comitê de executivo, tem algumas pessoas aqui que são mais voltadas para a parte de interiores, onde a gente conversa mais sobre interiores para Arquicad. Cada um vai se identificando com uma coisa, a gente percebe com que cada um se identifica melhor e vai tentando extrair o máximo de conhecimento, informação e compartilhar isso entre o time. Esse acho que é o segredo do negócio. Perfeito. Então, gente, estamos encerrando por aqui nosso primeiro episódio do nosso webinário, certo? Vocês podem acompanhar os próximos episódios a partir da community da Graphisoft, na Graphisoft Community Brasil. Nós estivemos aqui com a Mara Buco, nós estivemos aqui com o Rodolfo e com a Samara, engenheiro e BIM Manager arquiteto do escritório. Eu sou Diego Barreto, treinador certificado de Arcade pela Graphisoft, e agradeço a participação de todos e todas que estiveram por aqui, certo?